Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Sansão, do sucesso ao fracasso, erros que o levou à morte. Na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu sobre os erros dos seus antepassados, do povo de Israel, e disse: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Ele lembrou aos cristãos de Corinto que tomassem cuidado para não cair nos mesmos erros, que naquele caso era bebedeiras, imoralidades e queixas contra Deus. Nós devemos prestar atenção ao modo como os erros e acertos das pessoas nos ensinam, especialmente nas histórias da Bíblia Sagrada. Temos muitos exemplos, tanto bons e maus, que estão escritos para nos alertar e cuidar de nossa fé e do nosso modo de viver. Não somos melhores que ninguém. Precisamos sempre refletir e buscar apoio naquele que foi melhor em nosso lugar, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não somente ensinou com o bom exemplo, mas cumpriu tudo o que era preciso e pagou pelas falhas cometidas pelo ser humano. Com Jesus podemos receber perdão e pela ação do Espírito Santo ganhamos sabedoria para continuar aprendendo. Em Provérbios 16:16 diz: é muito melhor obter sabedoria do que ouro, obter discernimento em vez de prata. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, está escrito: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. São poucas as pessoas que conseguem tirar alguma lição importante para a sua vida depois de um acerto. A grande maioria acaba aprendendo mesmo é com os erros, porque são eles que nos levam à reflexão do que poderia ser feito diferente para que as consequências fossem melhores do que foram em suas vidas. Porém, alguns erros são muito dolorosos e por mais que nos ensine a tomarmos atitudes melhores no futuro, eles nos deixam marcas e cicatrizes que nunca serão apagadas de nossas memórias. Busquem em Deus a força para vencer os conflitos interiores e desejos impulsionados pelas propagandas. Antes de errar, é possível aprender com os erros que os outros cometeram. É por esse motivo, para te ajudar a aprender com os erros de outras pessoas, é que nesse vídeo vou te mostrar os erros que Sansão cometeu durante toda a sua vida. Foram 7 atitudes erradas que ele tomou, que mudaram completamente o destino que o Senhor havia traçado para ele. No livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia conta que Israel fez coisas que o Senhor reprovava e que por isso a nação foi castigada e se tornou escravo dos filisteus por muitos anos. Depois o Senhor se compadeceu daquele povo e enviou a eles alguém que poderia libertá-los do cativeiro. E para isso o Senhor fez com que uma mulher estéril engravidasse e desse à luz um menino chamado Sansão. Veja o que está escrito em Juízes capítulo 13, versículo 2 ao 5. Certo homem chamado Manoá tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão veio ao mundo já sabendo qual era a sua missão. Ser o libertador do povo de Deus era o destino que lhe estava reservado. Sansão nasceu sobre uma promessa de Deus. Por isso era o homem mais forte e inteligente da sua aldeia, e isso despertava a inveja de muitos que articulavam projetos para o destruir. No entanto, o único que conseguiu destruir Sansão foi ele mesmo. Sansão era livre para realizar o que quisesse,
mas havia uma ordem de Deus para que ele seguisse rigorosamente. Ele nunca deveria contar o segredo que Deus o confiou, que era jamais cortar o seu cabelo. Era uma aliança de comunhão e obediência entre Deus e o homem. E se nós continuarmos a leitura do livro de Juízes, veremos que Sansão foi um homem incrível. Ele venceu centenas de batalhas, matou leões, fez tochas com as caudas de 300 raposas e destruiu plantações de seus inimigos. E derrubou um exército inteiro apenas com uma queixada de jumento como arma. Ele julgou toda uma nação e se tornou o homem mais poderoso do mundo. Sansão foi levantado por Deus num tempo de opressão. Seu nascimento foi um milagre. Foi consagrado a Deus como nazireu desde o ventre. Tornou-se portento. Sua força era colossal. Era um jovem prodígio, um verdadeiro gigante, homem imbatível. Seu único problema é que não conseguia dominar seus impulsos, os seus sentimentos. Um dia, viu uma jovem filisteia e disse a seu pai: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Tomai-na, pois, por esposa, porque só desta me agrado, como está em Juízes 14, versículo 2 e 3. Seu pai tentou desviá-lo, mas Sansão não o ouviu. Certa feita, caminhando pelas vinhas de Tímina, um leão novo, bramando, saiu ao seu encontro. Mas Sansão rasgou esse leão como se rasga um cabrito. Depois de alguns dias, passou pelo mesmo local e foi dar uma olhada no corpo do leão morto. Estava ali, na caveira do leão, um enxame de abelhas. Sansão pegou um favo de mel nas mãos e se foi andando e comendo dele, como está escrito em Juízes 14, versículo 8 e 9. Sansão era nazireu e não podia tocar em cadáver. Ele quebrou ali o primeiro voto de sua consagração a Deus. Ele procurou doçura na podridão. Ele comeu mel da caveira de um leão morto. Muitos ainda hoje buscam prazer no pecado e procuram doçura naquilo que é impuro. Por isso, perdem a unção, a paz e a intimidade com Deus. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Porque Sansão quebrou o primeiro voto de naziredo, abriu a porta para outras quedas. Na festa de casamento, com vergonha de assumir sua posição de nazireu, Sansão fez ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços, como está em Juízes 14, versículo 10. Sansão preferiu imitar os moços da sua época a posicionar-se como ungido de Deus. Além de não tocar em cadáver, um nazireu não podia beber vinho. Mas Sansão quebrou mais esse voto de consagração por não ter peito para ser diferente e fazer a diferença. Daí para frente, sua vida foi de queda em queda. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela, como está em Juízes 16, versículo 1. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a Dalila, como está escrito em Juízes 16, no versículo 4. Acabou sendo derrotado e humilhado por uma paixão, Dalila, uma mulher que não servia ao Deus de Israel. Esta mulher, astuta, o seduziu e arrancou dele a confissão acerca de sua origem e de sua força. Os filisteus tinham oferecido a Dalila muito dinheiro para que ela descobrisse o segredo da sua força, pois eles sabiam que Sansão estava apaixonado por Dalila. E ela conseguiu. Veja o que está escrito em Juízes 16, do 18 ao 21. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda
como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Um nazireu não podia cortar o cabelo, mas a cabeça de Sansão foi raspada, perdeu sua força. O Espírito Santo se retirou dele. Caiu nas mãos dos filisteus. Estes lhe vazaram os olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e os puseram a girar um moinho na prisão e escarneceram dele no templo pagão. Sansão brincou com o pecado e o pecado o arruinou. Ele não ouviu conselhos e fez manobras erradas na vida. Fez pouco caso de seus votos de consagração e perdeu o vigor de seu testemunho. Perdeu sua dignidade, sua própria vida, porque desprezou os princípios de Deus. O nome do Senhor Deus foi insultado no templo pagão por sua causa. Esta história nos mostra que, enquanto estamos debaixo da direção de Deus, podemos realizar grandes coisas e somos muito usados pelo Senhor e abençoados. Mas, se nós nos afastarmos dele, acabamos sendo vencidos pelo mal. E as primeiras coisas que acontecem na vida daqueles que não obedecem a Deus é a fraqueza da alma e a perda da visão. E para que isso não aconteça comigo e com você, vamos ver os 7 erros que levaram Sansão à ruína e aprenda com eles para que não aconteça da mesma forma em nossas vidas. Primeiro erro: autossuficiência. Sansão achava que, por ser um escolhido de Deus, ele estava livre das armadilhas do pecado. E ele se achava no direito de ignorar as ordens do Senhor. Ele quis traçar o próprio destino. Ele se deitava com prostitutas, se relacionava com pessoas que não tinham a mesma fé que a sua família e por várias vezes desrespeitou a lei judaica, como da vez em que ele comeu mel no cadáver de um leão. Então, resumindo, por mais que ele soubesse que o seu poder vinha de Deus, Sansão acreditava que não precisava do Senhor para liderar o povo hebreu. Os seus grandes feitos fizeram com que ele se tornasse autossuficiente, ou seja, independente de Deus. E nós não podemos cometer o mesmo erro. Na verdade, precisamos ser muito sábios e cautelosos. Se conseguimos algo de bom na nossa vida, tudo isso só aconteceu graças à bondade e às misericórdias do Senhor. Vamos ver o que o rei Salomão disse em Provérbios 26, no versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um insensato do que para ele. Segundo erro, a desobediência. Esse é o ponto fundamental da vida de qualquer um que foi escolhido por Deus para uma missão importante aqui na Terra. Você sabe qual é a diferença entre Jesus e Sansão? Além do fato de um ser o homem e o outro ser a encarnação humana do próprio Deus, foi a obediência. Cristo foi obediente à palavra do Senhor durante toda a sua vida e por isso ele triunfou e cumpriu a sua missão, que era salvar toda a humanidade das garras do pecado. Já Sansão desobedeceu à ordem do pai e entregou seu segredo a Dalila, que o traiu. Precisamos entender uma coisa: a vitória que o Senhor tem reservado para nós depende da nossa obediência. Isso é tudo o que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos ver o que está escrito em Efésios, no capítulo 5, versículo 8 ao 10. Outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Terceiro erro, a inconsequência. Sansão sentia prazer na adrenalina que o pecado lhe produzia e por mais que ele soubesse que estava errado, ele gostava de pecar, principalmente de pecados sexuais, e não foram poucas as vezes em que ele se deitava com prostitutas e se envolvia com mulheres que adoravam outros deuses, simplesmente para satisfazer os seus desejos carnais. Sansão foi irresponsável e não mediu as consequências dos seus atos. Por isso acabou sofrendo tudo o que sofreu. E da mesma forma nós precisamos entender que não é possível agradar a Deus e ao diabo.
Um dos dois nós iremos contrariar, porque um é luz e o outro é trevas. E, infelizmente, tem muitos de nós por aí tomando parte com o inimigo espiritual das nossas almas, todos os dias, e isso é um perigo. Veja o que o Senhor Jesus disse aos seus seguidores, que está escrito em Lucas 11, 34 e 35. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Quarto erro que Sansão cometeu que nós não podemos cometer, a falta de sabedoria. Além de ser muito forte fisicamente, Sansão era inteligente como poucos. Ele nasceu debaixo da promessa de Deus de libertar o povo hebreu e ser o grande juiz naquela nação. Porém, o que faltou a ele foi sabedoria. Mesmo sabendo que ele era um homem diferente dos outros e que tinha uma missão especial e importante, Sansão brincou com o pecado. Viu o mal diante dele e o ignorou como se pudesse vencê-lo sozinho, como fazia com os filisteus, e foi aí que ele errou. E nós também não devemos fazer como Sansão. Não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar só porque somos salvos por Cristo e somos herdeiros do seu reino, que nós podemos ficar cara a cara com o pecado e brincar com ele, como se nada de ruim pudesse nos acontecer. Se fosse assim, o apóstolo Tiago não teria dito em Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quinto erro, tendência de fazer o que é errado. Sansão era um homem jovem e de boa aparência, por isso ele tinha qualquer mulher da sua aldeia à disposição. Afinal, todas queriam ser sua esposa. No entanto, seu coração tinha uma tendência de fazer o que era mal. E como vimos, ele sentia prazer em fazer o que era errado. Gostava de seduzir e se envolver com mulheres de outras religiões. Ele se recusava a obedecer o que o Espírito de Deus estava lhe falando. Sansão tinha tudo para ser feliz dentro da sua nação, mas a tendência a escolher o que era mal fez cair. E você, como tem agido diante do que parece ser bom aos seus olhos, mas que você sabe que desagrada a Deus, porque vai contra a sua palavra? Você ignora a sua própria vontade ou você ignora a vontade de Deus? A Bíblia diz que se ouvimos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. E se nós fizermos isso a cada dia, vamos nos esfriando mais. Vamos fazendo com que a nossa vida tome um rumo que depois fica muito difícil reverter. Em Provérbios 3, 5-8 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja um sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sexto erro de Sansão, que nós não podemos cometer: a imaturidade. O que Sansão tinha de força lhe faltava de maturidade. Ele não conseguia perceber que o mal estava próximo dele e que ao primeiro vacilo tudo poderia ir por água abaixo. Tanto é verdade que antes de conseguir cortar o cabelo de Sansão, Dalila havia tentado descobrir o segredo dele em 2 oportunidades e nas 2 ele mentiu para ela. E mesmo sabendo que aquela mulher havia tentado fazer com que ele perdesse a sua força, Sansão continuou se relacionando com ela até que o pior aconteceu. E da mesma forma é nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo e decidimos viver de acordo com a sua palavra, precisamos ter olhos de águia, ou seja, precisamos perceber as armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho antes de cair nelas. Não podemos ser bobos, ingênuos. O cristão não pode abrir a porta da sua vida para o mal, como Sansão fez. Antes ele precisa ter maturidade e não permitir ser enganado por Satanás. Em Hebreus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, está escrito: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos,
os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. 7 erros que Sansão cometeu que não podemos cometer: dar lugar ao inimigo. Sempre que saía para uma missão, Sansão dava um jeito de procurar descanso e diversão nas casas de prostituição. Além disso, ele gostava de medir força com seus inimigos, lançando desafios para demonstrar que ninguém era mais forte e inteligente do que ele. Sansão se achava o cara, aquele que acreditava que todas as mulheres se apaixonavam por ele. Por causa da sua beleza, da sua força, ele se sentia dono da situação. Mas ele deu tanto lugar ao inimigo que ele nem percebeu quando o mal entrou na sua vida e o destruiu. Então devemos ter também cuidado para onde nós olhamos. Aquilo que mais nos atrai é o que mais pode nos destruir. E Sansão era atraído pelo que os seus olhos via, pelo que a sua carne desejava. E de tanto brincar com o perigo, ele acabou preso, cego e escravo. Por isso porque o nosso coração, ele é enganoso. Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 27, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Sansão tinha tudo para ser um dos homens mais bem-sucedidos de toda a Bíblia, mas os seus erros fizeram com que o Senhor mudasse os seus planos para a vida dele. E ele sofreu graves consequências. A vida de Sansão é um brado de alerta para a nossa geração. Há muitas pessoas que é semelhança de Sansão, não escutam a voz de Deus. Muitas pessoas que são consagradas a Deus, filhos da promessa, vivem flertando com o mundo, procurando mel na caveira de leão morto. Muitos têm perdido a coragem de ser diferente, imitam o mundo em vez de ser luz nas trevas. Fazem suas festas como costumam fazer aqueles que não conhecem a Deus. Quebram os votos com Deus e entregam-se às aventuras, buscando a satisfação imediata dos seus desejos carnais. Esse caminho, embora cheio de aventura e prazeres, é um caminho de escravidão, escuridão e morte. O pecado é uma ilusão. Promete prazer e traz tormento. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado levará você mais longe do que gostaria de ir. Reterá você mais tempo do que gostaria de ficar. E custará a você um preço mais alto do que gostaria de pagar. Deus permitiu o sofrimento na vida dele, e mesmo quando ele estava na pior, a Bíblia mostra que o Senhor teve misericórdia da vida de Sansão e ouviu a oração do seu servo. Então, seu cabelo voltou a crescer novamente e pela última vez Deus devolveu a força a Sansão, que os derrubou os pilares do palácio dos filisteus e matou todos de uma só vez, mais inimigos do que ele já havia matado em toda a sua vida, mas ele acabou morrendo também. A nossa vida não precisa ser assim, basta nós confiarmos no nosso Pai Celestial e vivermos de acordo com a sua palavra, obedecendo os ensinamentos de Jesus. Vamos completar a carreira que o Senhor projetou para cada um de nós e tenha certeza de que receberemos a coroa da vida eterna. Em Jeremias 17, 7 e 8, o Senhor nos prometeu: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, pois as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Curte, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, apertando o sininho em todas. Assim você receberá notificações quando eu postar mais vídeos. Chuva de bênçãos e bênçãos sem medida sobre cada um de vocês. Beijos no coração e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tenha uma boa reflexão com a história de Sansão. Que o Senhor
dê sabedoria a cada um de vocês para prosseguir a vossa caminhada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Toda honra e toda glória é para ti.